Olá, amados, como estão? Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para dividir com os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Um Olhar de Gratidão. Esse texto está no Manancial, e o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Dito isto, vamos iniciar a nossa reflexão. Vamos iniciar orando? Paizinho, nós agradecemos muitíssimo pelo privilégio de estarmos aqui, de podermos ler a Tua Palavra, pela liberdade que temos em nosso país de poder manusearmos a nossa palavra e aprender dela. Que Tu possas nos instruir. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. É o que pedimos. Amém. Bom, irmãos, então hoje o tema é bem bacana, né? Porque gratidão é um sentimento, é uma coisa muito maravilhosa, né? Na vida de cada um de nós. E o texto foi escrito pelo pastor Farley Monteiro Filho. E ele nos sugere que leiamos o Salmo 126, versículo 1 ao 6. E diz assim: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas, coisas maravilhosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros nos desertos. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Bom, então o nosso texto no Salmo 126 é um salmo de gratidão, né? E o pastor Farley escolheu o versículo 2, que diz assim: Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Então, o texto diz assim: você já percebeu como a acumulação é uma prática comum? Você já percebeu como as pessoas gostam de acumular? Então, de vez em quando, é preciso e importante abrir as gavetas, ver o que ainda serve, jogar no lixo o que não presta e doar aquilo que não cabe mais. Eu faço isso regularmente. Às vezes alguém me diz assim: minha Anita, você tem alguma coisa para doar? Geralmente eu não tenho, porque eu já passei muitas dificuldades e eu não tenho vergonha de falar. E eu ficava muito contente quando chegava na minha casa uma sacola com roupas, com coisas que poderiam servir para mim e para os meus primos. Então era muito importante que as pessoas abrissem mão daquilo que elas não precisavam mais e doassem pra gente. Então eu acho que assim, a gente tem que de vez em quando fazer isso mesmo, né? Porque aquilo que às vezes nos sobra, não precisa estar excedendo, mas às vezes é uma coisa que nós temos duas coisas iguais, tem que ser coisas que não estejam em mau estado de uso, para repassar para o irmão, né? Porque é um jeito de ser grato também. Então, entretanto, não é só as nossas gavetas e armários que precisam de uma limpeza. O nosso interior também precisa. E isso é importante a gente se reciclar a cada dia. A cada dia. É necessário a gente avaliar, refletir sobre o que passou e jogar fora os sentimentos que acumulamos: rancor, mágoa, tristeza, decepção, frustração. Esses sentimentos se transformam em verdadeiros lixos emocionais que de nada adianta guardarmos. Porque tudo na vida, irmãos, é passageiro. Como eu disse para os irmãos, eu tive lá atrás a necessidade de receber uma sacola de roupa, por exemplo.
Mas hoje Deus me dá a oportunidade de eu repassar as minhas roupas. Então tudo passa. Então a gente não pode guardar no peito mágoas de coisas que passaram. Ah, eu fui pobre, eu fui humilhada, eu fui desprezada. Não, a gente também tem que fazer esse tipo de limpeza na nossa cabeça. Porque não dá para seguir adiante arrastando essas coisas como se fosse uma bola de ferro. Então, no contexto desse salmo, do Salmo 126, o povo de Israel, depois de muitos e muitos anos de cativeiro, estava longe da sua terra, e sabendo que tudo que eles tinham um dia tinha sido destruído, eles não perderam a esperança. Então, a gente tem que lembrar disso também, que às vezes as dificuldades que a gente passa, elas não podem nos travar. Aliás, às vezes não, nunca as dificuldades que a gente passa devem nos travar. Nós temos que seguir em frente, porque a gente não pode impedir de ver a presença de Deus no nosso lado. É preciso trocar as lentes da lamentação pelas lentes da gratidão. E perceber que por mais que as situações pareçam fora do controle, Deus permanece no controle. É semeando com lágrimas que colhemos com alegria. Então, assim, o que nós temos que ter certeza é que, independente da situação, do momento que a gente possa estar passando no país, na nossa família ou pessoalmente, independente de qualquer coisa, a gente tem que lembrar que o Senhor é soberano e Ele está no controle de cada situação. E não vai permitir que nada que nós não possamos suportar nos aconteça. Então, nós temos que confiar e sermos gratos, sempre gratos. Porque a nossa gratidão, ela não pode depender daquilo que a gente recebe. Não pode ser assim. Nem do que recebemos emocionalmente, nem que recebemos psicologicamente. A nossa gratidão tem que ser independente disso. Porque o Senhor é bom. E Ele é bom independente de nós recebermos o que queremos ou não. Porque o Senhor nos dá aquilo que necessitamos, não aquilo que a gente quer. Então, nós temos que ser gratos a Deus, porque a misericórdia dele dura para sempre. E nós temos que ser gratos. Ainda que a gente, às vezes, busque enxergar e não consiga ver saída. E eu vou contar aqui para os irmãos a história de um rei. Este rei, ele ficou enfermo, muito, muito enfermo. E ele estava já em vias de falecer. E ele mandou chamar todos os sábios do reino dele, todas as pessoas que poderiam dar alguma solução para aquela enfermidade dele, porque ele não queria morrer. E aí cada um deu um palpite, mas ninguém tinha a solução para curar aquela enfermidade tão grave. Até que surgiu uma bruxa naquele local, naquele reino, e disse: eu tenho a solução para o rei. Eu sei qual é a solução, mas ele vai ter que buscá-la. E todos apressadamente disseram: qual é a solução? Aí a bruxa disse: o rei só será curado quando ele vestir a camisa de uma pessoa que seja grata. Ah, todos pensaram: isso deve ser fácil, né? Imediatamente o rei mandou todos os seus cavaleiros, todos os seus soldados, todos os seus servos procurar pelo reino todo alguém que fosse grato, que tivesse gratidão no seu coração. E aí eles iam interpelando, perguntando para as pessoas: o senhor é grato? O senhor é feliz? Ele disse: não, eu tenho um bom emprego, tá tudo bem, mas os meus filhos são insuportáveis, e começava a reclamar. Aí perguntava para a patroa: a senhora é feliz? Não, eu sou feliz, mas a minha cozinheira é horrível, ela não sabe fazer uma coisa que presta. Ia para o alfaiate: os meus empregados não sabem cortar, não sabem fazer nada que presta. As coisas saem tortas, mal feitas. E assim eles foram, de pessoa em pessoa, e não havia no reino ninguém que fosse grato, a despeito de qualquer situação. Então existia aquele que tinha muito dinheiro, mas não estava feliz com o seu casamento. Existia aquele que tinha muitos filhos e achava que tinha exagerado, deveria ter menos porque filho dava muito trabalho. E aí tinha aquela outra que queria ter filhos e não tinha nenhum. E então, naquele reino existia muita lamentação, muita murmuração,
E as pessoas não conseguiam ser gratas porque elas estavam sempre focando nas suas infelicidades, sempre focando naquilo que elas gostariam de ter e que não tinham. Já sem esperanças, o rei já estava certo de que tudo estava perdido e que não conseguiria encontrar alguém naquele reino que fosse realmente feliz, que fosse realmente grato, para que o rei pudesse pedir-lhe a camisa e vesti-la, para que pudesse ser salvo. E um dia o príncipe resolveu dar uma volta ali pelos arredores. E ele viu uma choupana, uma cabana muito pobre e uma luz muito fraca acesa. E ele resolveu se achegar até aquele local. E lá ele encontrou uma pessoa orando, era um homem. E aquele homem, com suas mãos em oração, agradecia a Deus. Senhor, eu agradeço pelo dia de hoje, agradeço por conseguir completar o meu trabalho, agradeço pelos filhos perfeitos que tenho, por minha esposa carinhosa, pela comida que comi, pela roupa que visto, por tudo, eu agradeço por tudo, Senhor. Eu sou muito grato, muito grato, muito grato. E nada poderia me tirar desse estado de gratidão, porque eu reconheço que o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado de minha família e tem nos abençoado. Nossa, quando o príncipe ouviu aquilo, correu lá para o seu pai e disse: papai, eu encontrei uma pessoa grata, eu encontrei uma pessoa feliz. Mande que os seus soldados vão até a casa dele e peguem a camisa dele para que o senhor possa vestir e seja salvo. Imediatamente o rei chamou: guardas, venham aqui, quero que vocês acompanhem o príncipe, ele vai mostrar para vocês o local onde mora uma pessoa que é feliz e que é muito grata por todas as coisas. Acompanhem ao príncipe. E todos foram numa comitiva e chegaram lá naquela cabana. Abre em nome do rei! E aquele homem assustado abriu a porta. O que está acontecendo? Nós viemos aqui buscar a sua camisa. Já, vai no seu armário, pega a sua camisa, que nós vamos levar embora. Você não tem direito a reclamar nada. Pegue já a sua camisa e nos entregue. E aquele homem, estupefato, pasmo, sem entender, disse: eu não posso ajudar os senhores. Eu não tenho uma camisa. Sou pobre demais. Nunca tive uma camisa. Então, irmãos, eu encerro aqui com esta história para que os irmãos possam se lembrar que não depende daquilo que a gente tem para sermos gratos. Não depende daquilo que recebemos para termos uma atitude de gratidão. Porque a gratidão é algo que carregamos no peito, independente de estarmos vivendo qualquer situação. Independente de estarmos em pandemia, independente de termos perdido alguém querido, independente de termos perdido o nosso trabalho, independente de estarmos em quarentena, independente de não estarmos bem de saúde, independente da falta de dinheiro, da solidão, de qualquer coisa que estivermos passando. Porque a nossa gratidão tem que estar pautado na bondade de Deus. Porque as misericórdias do Senhor duram para sempre e se renovam a cada manhã. Amém? Bem, o nosso manancial termina assim, dizendo que devemos servir a Deus servindo as pessoas. Eu me despeço aqui com um abraço fraternal, o tradicional abraço de urso, e com a palavra-chave que é saudades.